Tá tudo certo? Hoje, para você que acabou de ligar o rádio, estamos recebendo via videoconferência a doutora Reivane Jabu para falar sobre paternidade e maternidade socioafetiva. E agora eu volto a bola para a doutora Isabela Gonçalves. Doutora Reivane, adorei a sua explanação acerca do tema. Ou seja, então, para aquelas pessoas que não estavam nos acompanhando, né, começaram a assistir agora, a gente está falando sobre paternidade e maternidade socioafetiva, e o que a doutora Reivane falou é que é possível ter lá na sua certidão de nascimento o seu pai biológico e o pai socioafetivo. Correto, doutora? Perfeito, Isabela, é isso mesmo, multiparentalidade. Ok, mas olha só, eu não sei se eu falei para a senhora, eu sou tabeliã de notas, né? E o que acontece muito na prática, né? Digamos assim, quando a gente vai elaborar uma escritura de inventário e partilha, existe aquela pessoa que foi criada como irmão. Só que eles não regularizaram essa situação, né? Então, a questão tanto da paternidade quanto a maternidade, ela é um ato personalíssimo. Porque muitas vezes eles chegam e falam assim: olha, Isabela, mas a gente trata ele como nosso irmão. Só que quando a gente pega a certidão de nascimento, a filiação é outra, né? Então não tem ali a filiação compatível, né, com o autor da herança, com o decujus não falecido. Olha que situação. E eu imagino que isso deve acontecer todo dia, e nós temos solução para isso, né? Então me fala qual a solução. Agora, porque o que acontece? Quando não há reconhecimento voluntário, quando um pai voluntariamente não reconhece o filho como seu, a gente pode buscar um reconhecimento forçado através de uma ação de investigação de paternidade. Se o pai não declarou voluntariamente que é pai, que o filho é seu, então nós podemos pedir ao juiz, numa ação de investigação de paternidade, que declare o réu, o suposto pai, como sendo o pai do investigante. E esta ação de investigação de paternidade, ela pode ser proposta tanto com fundamento no critério biológico, quanto com fundamento no critério socioafetivo. Se eu proponho uma ação de investigação de paternidade com fundamento no critério biológico, o que eu, como autora, vou ter que alegar e provar? Que o réu é o meu pai pela existência de laços de sangue. Exame de DNA é maravilhoso para isso. Tá? Eu vou convencer o juiz que o réu, o investigado, é o pai do investigante, porque existe uma relação de consanguinidade. E o exame de DNA dá uma certeza de quase 100%, de 99,9%. Mas a ação de investigação de paternidade, ela também pode ser proposta pelo outro fundamento, que é o socioafetivo. Aí eu não tenho que provar laços de consanguinidade entre autor e réu, entre investigante e investigado, mas sim os laços de afetividade. Porque, de fato, aquelas duas pessoas, autor e réu, foram pai e filho. Por exemplo, né? Se a pessoa não adotou, você está obrigando ela a adotar. Não é isso. Quando se propõe uma ação de investigação de paternidade pelo critério socioafetivo, a gente quer regularizar uma situação de fato. A pessoa, ela não adotou formalmente, mas de fato ela adotou, porque ela criou, ela educou, ela amou uma outra pessoa como seu filho. E essa ação de investigação de paternidade, ela tanto pode ser proposta contra o suposto pai vivo, como pode ser proposta pós-mortem. Então, a minha mãe criou
uma outra pessoa como filho. Nós consideramos irmã de criação. A minha mãe adotou a minha irmã de criação? Não. Então, a minha mãe não reconheceu voluntariamente. Essa minha irmã de criação pode propor contra a minha mãe uma ação de investigação de paternidade, ou de maternidade, no caso, para que o juiz a declare mãe. Porque, de fato, elas tiveram uma relação de afetividade, porque se consideravam mãe e filha. Minha mãe morreu. A minha irmã de criação vai propor ação contra quem? Contra os herdeiros, que somos nossos filhos. E como nós concordamos, isso, porque quando os nós herdeiros consideramos irmã, essa ação vai tramitar rapidinho. Ela vai correr. Okay. O problema é quando os irmãos não querem regularizar essa situação de fato, sabem que, de fato, ela foi filha de criação, mas não querem regularizar para afastar da herança. Quando os herdeiros estão de acordo, ainda que seja necessária ação de investigação de maternidade ou paternidade, porque é o juiz que declara a existência de uma relação jurídica, como os outros irmãos herdeiros concordam, eles não vão resistir, não vão contestar, eles vão concordar. Então, isso facilita o processo. O problema é quando os herdeiros sabem que têm uma irmã de criação, que foi tratada como eles, como verdadeira filha, mas não concordam de regularizar essa situação, não querem que ela seja declarada verdadeiramente filha pelo critério socioafetivo, para não ter direito à herança. Nossa, eu já vi os dois casos. Eu já vi casos em que os herdeiros estão de acordo e, na verdade, eles até ficaram assim chateados por não ser possível lavrar o inventário e partilha em cartório, né? Até poderia ser lavrado, desde que antes tivesse sido proposta a ação. Essa sentença declaratória para constar no registro a nova maternidade ou paternidade socioafetiva, para que desse novo registro, onde foi averbada a nova paternidade ou maternidade, eles obtenham uma certidão para habilitar notas de inventário, ainda que administrativo. E tem outros casos que existem provas e documentos evidentes que verifica-se ali que há uma relação de paternidade e maternidade socioafetiva, mas os herdeiros não concordam. Este que é o lado triste. Se você sabe que tem um irmão de criação, que foi irmão a vida inteira, mas na hora de dividir a herança com ele, eu não quero ser irmão porque isso não foi formalizado. A comparação que eu faço, Isabela, para que os nossos ouvintes que não tenham conhecimento jurídico possam entender, é o seguinte: do mesmo jeito que se eu possuir um lote por muito tempo, eu posso adquirir a propriedade dele por uso capião, se eu fui criada como filha por muito tempo, eu também posso regularizar, formalizar a minha situação. O que é uso capião? É transformar uma posse de fato em posse de direito. Porque aquele que possui um lote, um imóvel, uma casa, por muitos anos, pode adquirir a propriedade por uso capião, aquele que foi tratado como filho por muitos anos, sempre, também pode regularizar a sua situação, através dessa ação de investigação de paternidade pós-morte. Porque através dela, o que o filho de criação quer? Transformar uma situação de fato em situação de direito. O campeão da qualidade de filho. Eu não sei se isso ficou mais fácil para ser compreendido, né? Agora, vamos fazer uma outra pergunta. Na hora que esse ato, né, daquela pessoa que vai reconhecer, né, ali o filho, né, como filho, vamos falar o filho do coração, né, vai se tornar o pai sócio-afetivo, ele tem que ter ciência que esse é um ato irrevogável, né? E além disso, é coisa séria, né? Não é brincadeira que a gente possa cansar e querer parar, né? É um ato irrevogável em razão da seriedade, né? Não tem como. Agora, o meu maior questionamento é o seguinte: como na certidão de nascimento vai constar tanto o pai biológico quanto o pai sócio-afetivo,
não sei, como é que fica a questão do direito sucessório? Na minha certidão, só Não, vai constar o nome de um Ah. pai biológico, um pai socioafetivo, se de fato eu tiver a dupla paternidade. Pois é, então, mas nesse caso, Se- quando houver a dupla paternidade, ele vai Se eu também ter sou duplo filha, direito sucessório? perfeito, era isso que eu queria chegar. Na minha certidão só vai constar 2 pais se eu de fato tiver 2 pais no meu registro. O meu registro só vai admitir dupla paternidade se, embora eu já tivesse um pai, for possível inserir o nome de outro. E aí, se eu verdadeiramente tenho 2 pais, porque o registro público presume verdadeiro, autêntico, eu vou ser filha dos 2, e como filha descendente dos 2, e como descendente herdeira necessária dos 2. Ou seja, eu vou ter direito às 2 heranças. Inclusive, o Conselho de Justiça Federal, naquelas jornadas de direito civil que são sempre realizadas, já editou um enunciado neste sentido. Nos casos de multiparentalidade, isto é, nos casos em que uma pessoa de fato tiver 2 pais no seu registro, um pelo critério biológico e um pelo critério socioafetivo, ela terá direitos sucessórios nas 2 mortes. Assim como se ela morrer, os 2 pais vão ser chamados como herdeiros dela também. Agora, só uma outra pergunta. Quando a criança ela é menor e tem o pai biológico, ele tem que consentir no reconhecimento dessa paternidade socioafetiva? Bom, primeira coisa, ninguém pode vindicar estado contrário ao que consta do registro público, salvo provando erro ou falsidade. Então, se no registro de nascimento da criança consta o nome do pai, até que se prove o contrário, ele é o pai. Ok. Eu só consigo tirar o nome dele se eu provar erro ou falsidade. Mas eu não quero tirar o nome do pai. Eu quero colocar o nome de um outro pai. Isso. Porque aquele que consta do registro é o pai biológico. Isso. Mas eu quero colocar o nome do pai de criação. Pai afetivo. Se o pai biológico concordar, isso pode ser feito até administrativamente. Mas se ele não concordar, nós vamos ter que judicializar. Vamos ter que levar isso para a justiça. Sim. E em judicializando, ele, como interessado, obrigatoriamente vai ter que ser citado para se defender. E lembrando que, pelo princípio da proteção integral às crianças e adolescentes, mesmo que o pai biológico não concorde, não, filho é só meu e eu não aceito colocar o nome do marido, companheiro da minha mulher lá também, não. Isso não significa dizer que o nome do companheiro ou do pai socioafetivo não pode ser incluído. Porque se o juiz entender que aquilo preserva de forma mais integral os interesses da criança e do adolescente, ele vai julgar procedente o pedido. Todas as ações que versam sobre direitos fundamentais das crianças e adolescentes hão de serem proferidas considerando esse princípio do maior interesse das crianças e adolescentes. O juiz não vai decidir de acordo com o pai biológico se ele concorda ou não. O que é melhor para a criança e adolescente? E se o juiz está convencido que é melhor para ela ter 2 pais, porque ela de fato tem, ele vai julgar procedente. Eu falo, eu entrei nessa questão porque existem casos, né, assim, que às vezes tivemos numa situação aí de um divórcio, né? Às vezes o pai biológico pode ser que não se sinta confortável com aquele reconhecimento. A gente sabe que existem casos, né? E a maioria dos casos, ele não concorda por amor mal resolvido. Ele são outras questões, né? Não é porque ele não quer que o seu filho tenha um outro pai. Ele admite que
o novo marido ou companheiro da sua ex-mulher tenha um papel igual ao dele. Essa coisa está mal resolvida. Porque o pai verdadeiro que ama o filho sabe que é muito melhor para o filho ter o companheiro ou marido da mãe que o considere como tal. A gente precisa ter desprendimento, né? Eu tenho as minhas filhas com meu marido. Me divorcio dele e ele arranja outra mulher. Se eu não tivesse um pensamento egoísta, quanto mais amor a nova mulher do meu marido der às minhas filhas, melhor. A gente só não quer que ela seja mãe por egoísmo, por ciúme. Isso. Na verdade, a gente não está pensando nos filhos da gente. Mas o que acontece, na maioria dos casos, é esse. E eu até confesso, às vezes eu brinco com meu marido, se eu morrer, eu não quero que você arranje outra mãe para as minhas filhas, não. Pode arranjar outra mulher, mas mãe para as minhas filhas, não. Quer dizer, é uma visão egoísta. Não. Olha que ótimo, se na minha falta as minhas filhas pudessem ter uma outra pessoa que as tratassem como verdadeiras filhas, Eu não quero que as minhas filhas tenham madrasta, eu prefiro que elas tenham uma outra mãe. Né? Mas a gente é egoísta, a gente é ciumenta, a gente não quer, né? A gente dividir com outras pessoas. Então, por isso que, na maioria das vezes, é isso que acontece. De o pai biológico não concordar, porque ele não está pensando nos filhos, ele está pensando nele, que não quer dividir a paternidade dos seus filhos com um novo companheiro, um novo marido da sua ex-mulher. É só isso. E isso é a realidade, né? Acontece isso assim, a maioria dos casos. Nós somos pecadores. Eu não sei se isso é uma característica da nossa sociedade, né, do brasileiro, porque se nós formos talvez ver em outras culturas, eles estão mais tranquilos no que tange a isso. Será que não é uma característica do brasileiro, não? Do ser humano. Acho que é do ser humano. Independente de nacionalidade, essa visão egoística, essa vem a nós sempre, vosso reino nada, é uma qualidade do ser humano. Eu acho que nós, seres humanos, somos egoístas, somos vaidosos, somos realmente pecadores, né? Perfeitos para Deus mesmo. Então, eu não acho... Assim como eu acho que no Brasil podem ter homens e mulheres mais evoluídos e com pensamentos nobres, eu acho ótimo que as minhas filhas tenham outros pais, outras mães, porque eu sei que isso é melhor para elas. Como posso admitir que no estrangeiro também existam pessoas que tenham aquela visão de que eu não quero. O que é meu é só meu, de mais ninguém. Então, eu não acho que seja uma questão de nacionalidade ou de cultura, não. Eu acho que isso é uma questão de caráter. Porque aí a gente acaba entrando... quer dizer, uma coisa leva a outra, né? Então, vamos supor, se esse pai ele não concordar, né? O pai biológico, ele pode acabar praticando alienação parental, né? Não necessariamente. Não? Eu acho que ele pode concordar e praticar alienação parental e não concordar sem praticar alienação. O que é alienação parental? É quando você atua no psicológico do seu filho para desviá-lo da relação de afetividade com o outro pai e com a outra mãe, ou com quem quer que seja. Então, eu posso não concordar que a companheira do meu ex-marido seja a mãe das minhas filhas. Mas eu falo, olha, ela é ótima para vocês, ela é uma queridinha, uma fofa, mas ela é só companheira do papai, ela não é mamãe suas. Ok, não pratiquei alienação parental. Eu posso concordar que o nome dessa mulher ou companheira do meu ex-marido passe a constar no registro das minhas filhas como mãe, concordo, e quando as meninas chegam em casa e falam, aquela bruxa, aquilo é uma mãe que Deus me livre, aquela mulher, entendeu? Então, eu acho que uma coisa não está necessariamente vinculada à outra. Eu acho que as pessoas podem praticar alienação parental
independente de aceitarem ou não essa multiparentalidade. É o que eu penso. Não sei se a senhora já ouviu falar num filme, é uma série que tem no Netflix, acho que é do Dr. John, O Golpe do Amor. Não, e se for boa, já vou anotar aqui para assistir. Pode anotar, porque fala uma série de questões, envolve questões de família, envolve a questão, aí a gente vai um pouco além, né, da questão do abuso, né, que a gente vê muito isso também nas relações. Lógico que a gente está fugindo um pouco do nosso tema, mas ela acaba perdendo a guarda dos filhos, sabe? Porque ele opta por outra, né? Ele fica com uma outra mulher. Eu acho que ela não aceita isso. Um filme que fala mais ou menos isto é aquele que chama Nada Ortodoxa, mais ou menos uma coisa assim, e que a mulher perde, né, a guarda da filha numa demanda judicial exclusivamente porque separou do marido. Né? O judaísmo ortodoxo, se a mulher abandona o lar, a guarda fica com o marido sem a preocupação do que seria melhor para a criança. E hoje é isso, todas as decisões proferidas em guarda, todas essas ações versando sobre questões familiares, elas têm que ser proferidas pautada naquele princípio maior da proteção integral das crianças e adolescentes. É isso que nós precisamos colocar em mente, e não só em mente das pessoas que vão demandar, mas também na mente dos promotores de justiça que vão atuar ou dos juízes que vão decidir. Eu não tenho que levar em consideração o que é melhor para o pai, o que é melhor para a mãe. Eu tenho que levar em consideração sempre qual é o interesse maior da criança e do adolescente. O que for bom e melhor para a criança e para o adolescente é que eu devo usar como norte para balizar a minha decisão. É isso. Se a gente não levar essa regra de ouro para o fundo do nosso coração, todas essas demandas, elas tendem a diminuir, sem sombra de dúvidas. Doutora Isabela, doutora Reivane também, só interagindo aqui com a Priscila Coutinho, né, que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, está parabenizando o programa, está falando que a cada dia está ficando melhor, e ela perguntou, no registro, vem discriminando quem é o pai biológico e quem não é? Posso responder? Claro, fica à vontade, doutora. É que desde 2000 agora estou em dúvida se 2010 ou 2011, que nós temos vigorando no território nacional um novo modelo de certidão de nascimento. Sim. Neste novo modelo de certidão de nascimento não consta mais aqueles campos distintos que constavam antes. Pai, mãe, avós paternos, avós maternos. Agora consta um campo único, filiação. Exatamente para que nesse campo único conste o nome de 2 pais e nenhuma mãe, o nome de 2 mães e nenhum pai, o nome de 2, 3, até 4 pais, por causa da multiparentalidade que é inegável para nós. E nesta certidão de nascimento não pode se ter nenhuma discriminação, levando-se em consideração a origem dos filhos. Não importa se eles foram concebidos na constância do casamento, não importa se eles foram havidos fora do casamento, porque todos os filhos são absolutamente iguais. Então, aquelas expressões discriminatórias que nós usávamos antes, acho que é Priscila o nome da nossa ouvinte, né? Nós não podemos usar mais. Como também não podemos usar essas expressões pai biológico, pai socioafetivo. Vai constar pai, pronto, acabou. Então, supondo que no meu registro tem o nome da minha mãe biológica, Maria Cecília, mas eu fui adotada por um outro casal e admitiu-se, no meu caso, multiparentalidade. O fato de eu ser adotada por outro casal não foi suficiente para que a minha mãe, já falecida, por exemplo, deixasse ser minha mãe. Então, lá vai constar o nome Maria Cecília, minha mãe biológica, só Maria Cecília, o nome mulher que me adotou, homem que me adotou, ou mulher e mulher que me adotaram, sem fazer nenhuma menção de quem que é mãe de sangue, quem que é mãe do coração, porque é tudo mãe, de forma absolutamente igual.
Doutora, só uma outra questão. A senhora vai saber isso muito melhor, né? Existem campanhas, né, que são feitas para incentivar a adoção, né? Não existem? Existem várias questões, várias campanhas e todas extremamente louváveis. Eu só acho que a gente precisa fomentar mais uma campanha no sentido de incentivar as pessoas aqui no Brasil, os brasileiros, a adotarem crianças brasileiras. Sim. Eu não vejo muito sentido, não vejo pessoalmente muito sentido, com tantas crianças em abrigo, precisando de serem colocadas em família substituta, a gente ter que importar crianças de outros países, crianças da África, não sei. Isso é uma opinião pessoal. Tá? Eu não sei o que leva as pessoas a quererem adotar uma criança africana, se nós temos tantas crianças aqui no Brasil, em abrigos, em situações irregulares, querendo uma família substituta, uma família acolhedora. Então, assim, nós temos realmente várias campanhas exatamente para levar ao conhecimento das pessoas quão importante é uma paternidade ou uma paternidade socioafetiva. Ter um filho do coração é tão importante quanto ter um filho de sangue. Ah, mas eu não sei, eu tenho preconceito, eu acho que filho de sangue é diferente. Não é nada. Filho é aquele que a gente cria, que a gente educa, que a gente vê crescer, que a gente ensina a falar, e a gente acaba desenvolvendo uma relação de afetividade tão grande que depois a gente não vê a diferença. Porque não existe diferença. É preconceito. Exatamente, porque eu acho que ainda existe muito preconceito. E as crianças, elas acabam sofrendo na escola. Então, talvez seria interessante fazer um trabalho nas escolas também, né? Por isso que o registro não pode constar nenhuma informação. Quando as crianças são adotadas, o registro e a certidão extraída do registro não pode constar nada para não discriminar ninguém, levando em consideração a origem. Que é todo mundo igual. Sim, a gente entende isso, mas suponhamos, nós estamos falando de filhos do coração. Então, às vezes, né, vou dar um exemplo hipotético aqui. Ah, mas você não se parece com a sua mãe, você não se parece com o seu pai. Tem essas coisas de criança, né? Então, acho que seria interessante ser abordado nas escolas para que essa criança não venha a sofrer com isso. Por isso que eu acho porque ela é filha do coração. O amor é o mesmo, independente de ser biológico, né? Ou independente eu acho que quando os pais ocultam da criança que ela foi adotada, é uma forma de discriminação. Eu não tenho que esconder dos meus filhos que eles são adotivos, porque eles precisam saber que eles são filhos porque eu quis que eles fossem. Não foi filho que eu engravidei na escapulida, que eu tenho sem querer. Eles foram porque eu precisei passar por um processo. Porque eu quis ter mãe. Porque aí, na hora que alguém vira para a criança e fala assim, você não parece nada com sua mãe, nada com seu pai, a criança já responde na lata com naturalidade. É porque eu não sou filha de sangue, eu sou filha do coração. Isso derruba qualquer um. Então a gente precisa tratar com naturalidade, inclusive essa relação entre os pais e filhos adotivos. Porque não há nada de errado em ter me tornado mãe pelo processo de adoção. Muito pelo contrário. É uma atitude... Na verdade, é muito mais nobre, né? Muito mais. É verdade. Eu falo, sabe, Isabela, que eu sou a filha mais nova de 3 filhos que os meus pais tiveram. E quando eu era criança, a minha mãe mandava o meu irmão mais velho me levar para a escola, e ele não queria me levar, mas ele não ousava desobedecer a minha mãe, porque era, né, corretivo na certa, só que ele me levava fazendo verdadeira violência psicológica, porque ele ia me levando e falava que eu não era filha da minha mãe, que eu tinha sido achada na lata de lixo. E todo lixinho que a gente via acumulado, ele falava, foi um desses que se achou. E eu chorava, mas eu chorava, porque eu
quase estava convencida de que eu não era filha da minha mãe, que eu tinha sido achada na lata de lixo. E eu falo para os meus alunos hoje, que pena que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, porque se eu tivesse, eu diria para ele, eu sou filha por adoção, porque a minha mãe escolheu me ter, e você que nasceu 9 meses depois que ela se casou, não garante que você veio na escapulida, sem querer. Né? Então, quer dizer, a gente tem que quebrar esse preconceito mesmo da adoção, porque ela serve para constituir um vínculo pelo critério afetivo. Torço porque a sociedade é tratado como filho, e afetivo porque é tratado como filho não só perante a sociedade, mas intimamente nas relações de afeto também. Então, eu sou fã desse critério. Sou fã de Caterina. Olha, eu gostaria muito que nossa entrevista pudesse se estender por mais horas, mas infelizmente a gente tem um outro programa, né, Thales? Infelizmente o nosso tempo, ele acho que está no fim, né, Thales? Isso, inclusive... Eu peço desculpa ao Thales, porque eu falo mais que a boca, né? Ela não deixa nem o radialista falar, já estou aqui falando junto. Eu tenho que me controlar com o tempo mesmo. Não, programa sensacional, tema incrível. Já são 19 horas e 6 minutos, já se passaram 6 minutos, mas não tem problema. É um tema de extrema relevância para a sociedade, né? Então eu quero agradecer muito a participação da doutora Reivane, viu? Adorei. Espero tê-la conosco novamente. E a participação de todos os nossos internautas e os nossos ouvintes. E principalmente da Priscila Coutinho, que está sempre aí nos acompanhando. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, doutora Reivane. Eu também agradeço a oportunidade de participar deste programa e me coloco à disposição para outros temas, sempre que desejarem. Muito obrigada, obrigada ao Thales e obrigada a Isabela também e a todos os nossos ouvintes. Tá bom, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês, obrigado, doutora Reivane, as portas estão muito abertas para uma próxima oportunidade. Bom descanso, doutora Isabela Gonçalves. E para você que talvez queira compartilhar este programa está salvo nas nossas redes sociais, Facebook 3VL e YouTube, canal 3VL. Na terça-feira que vem voltamos com mais uma edição do programa Direito em Foco, Rádio 3VL e você, sempre na mesma sintonia.